MacArthur, um general para a contraofensiva. MacArthur criou a imagem de um herói lendário. Foi um líder extraordinário e um mestre em estratégia. Demonstrou o seu gênio ao longo da sua vasta carreira militar. Desde o princípio, Douglas MacArthur estava destinado a seguir a carreira militar. Nasceu a 26 de janeiro de 1880 no posto militar de Little Rock, no Arkansas. A sua primeira memória foi a do som da corneta. O seu pai, o capitão Arthur MacArthur, foi um oficial de cavalaria de renome. Aos 19 anos, Douglas MacArthur é admitido em West Point após ter obtido uma qualificação quase perfeita no exame de admissão. Dia da graduação, 1903. Douglas MacArthur recebe todos os louvores. A sua média académica é de 98%, um recorde que se manterá durante décadas. 6 de abril de 1917. A América entra na Primeira Guerra Mundial. A nação confronta-se com a necessidade de formar um exército para a guerra. Ao observar o lento processo de treino dos novos recrutas, MacArthur propõe formar uma divisão, como ele próprio refere, com as melhores unidades da Guarda Nacional. Alguns oficiais opõem-se. A Guarda Nacional foi criada para a defesa do país, não para o combate fora do território nacional. Mas o presidente Wilson aprova o plano. Em 26 estados, milhares de guardas nacionais são selecionados. MacArthur, já coronel, instrui a sua divisão. Estender-se-á sobre o país, diz, como um arco-íris. Uma declaração que dará nome ao 42º Regimento de Infantaria, a divisão Rainbow, arco-íris. Cada operação da Rainbow é planeada por MacArthur. É envenenado por gás em 2 ocasiões e ferido em combate outras 2. Ainda assim, nega-se a abandonar a frente. A divisão Rainbow demonstra o seu temperamento nas mais cruéis batalhas da Primeira Guerra Mundial. No fim da guerra, MacArthur ascende a general-brigadeiro. Aos 38 anos, é o militar mais jovem que jamais atingiu esse posto. West Point, primeiro destino de MacArthur depois da guerra. Como diretor de West Point, entrega-se de corpo e alma à modernização e coordenação dos programas académicos de West Point para fazer o que considera serem mudanças vitais. Aos 42 anos, a carreira de MacArthur está semeada de êxitos. A 20 de novembro de 1930, Douglas MacArthur é nomeado chefe do Estado-Maior. Pouco tempo antes de ocupar o seu posto, vê-se envolvido num trágico drama. Em 1932, a depressão golpeia o país e 20 mil veteranos da Primeira Guerra Mundial marcham sobre Washington. É a Marcha do Bónus. É-lhes prometido um prémio. Encontram-se sem emprego e com pouca esperança de encontrar um. Necessitam de dinheiro e vêm de todos os estados. O presidente Hoover envia o exército. As suas ordens para o general MacArthur são: cerca a área e faça-os evacuar sem demoras. Para Douglas MacArthur, trata-se da missão mais desagradável da sua carreira. Involuntariamente, encontra-se envolvido num triste espetáculo. MacArthur sofre duras críticas por parte do público por obedecer às ordens do governo. Finalizado o mandato como chefe do Estado-Maior, em 1935, MacArthur aceita o lugar de conselheiro militar do presidente das Filipinas. A sua tarefa consiste em formar o exército filipino. O comandante-chefe é Dwight Eisenhower. No verão de 1941, o presidente Roosevelt pede-lhe que comande as forças americanas nas Filipinas e que prepare um exército misto norte-americano e filipino para o combate. – 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor. A 8 de dezembro, os japoneses atacam as Filipinas. Quando fecham o cerco,
o general MacArthur recebe ordens de abandonar o lugar em Corregedor e mudar-se para a Austrália. MacArthur, na companhia da sua mulher e do seu filho, empreende uma perigosa fuga através do cerco japonês. Mas não se esquecerá dos homens que deixa para trás. Para os prisioneiros em Bataan e Corregedor, envia uma mensagem de esperança, uma promessa solene: voltarei. O general MacArthur é um símbolo para as Filipinas, para os filipinos, australianos e para os seus próprios compatriotas. Ele representa a esperança de uma vitória final no Pacífico. Os comboios cruzam o Pacífico transportando armas e homens. Para as tropas recém-chegadas, a missão principal é consolidar a defesa da Austrália. Os japoneses são uma ameaça a partir das suas bases na Papua Nova Guiné. Para afastar os japoneses da Austrália, os aliados devem atacar. Começa assim a sua primeira ação ofensiva no Pacífico Sul. Objetivo: Papua Nova Guiné. A campanha da Papua Nova Guiné. Os soldados japoneses resistem com heroísmo à pressão das tropas aliadas. Isolados nas suas bases e sem possibilidade de retirada, combatem até ao último momento pela defesa das suas posições da Papua Nova Guiné. Os novos navios desembarcam nas praias o armamento e abastecimentos necessários para a continuação da campanha. O comando imperial japonês perde a iniciativa e recorre à tenacidade dos soldados em terra, que se veem obrigados a enfrentar os bombardeiros e a contínua chegada das tropas aliadas através de modernos sistemas de desembarque, para além dos paraquedistas provenientes de Port Moresby. Os aliados, após a experiência de Guadalcanal, estão conscientes da crueldade da selva. Os nativos conduzem as patrulhas através de caminhos secretos e ajudam a estabelecer postos isolados no meio da selva. Animado pelo desenrolar da campanha, o Estado-Maior dos Aliados decide estabelecer como linha principal de avanço sobre o Japão o eixo do Pacífico Central. As forças navais estão a cargo do almirante Nimitz e as terrestres do general MacArthur, que continua com o avanço no eixo da Papua Nova Guiné-Mindanao, efetuando os seus famosos saltos de rã. Um após outro, MacArthur conquista Mandang, Aitap, Holândia, Vakde, Biak, Nguyen Phu e Morong. Para MacArthur, a chave da guerra está em não sacrificar nada quando o objetivo pode ser alcançado estrategicamente, e a sua estratégia no sul do Pacífico é evitar as praças fortes do inimigo. Atacar os pontos fracos, isolar milhares de soldados japoneses sem reforços nem abastecimentos.
MacArthur converte-se numa figura popular nas praias e ilhas recém-conquistadas. Assim desembarca convencido de que o inimigo ainda não inventou uma bala que possa matá-lo. Tarava, o inferno na Terra. Os japoneses não só fortificaram Tarava, mas também deslocaram para ali 4.500 dos seus melhores homens para defendê-la. Em novembro de 1943, barcos da recentemente formada 5ª Frota Americana zarpam em direção às ilhas Gilbert, à conquista de Tarava. A bordo estão 18.000 marines, a 2ª Divisão de Marines, a maioria veteranos de Guadalcanal e Tulagi. É fixada como data do desembarque 20 de novembro e uma semana antes, 400 aviões começam um bombardeamento dia e noite. O bombardeamento não pode destruir totalmente as defesas de Bétio. A 18 de novembro, cruzadores e destroyers juntam-se ao ataque. Enquanto a força americana se aproxima de Tarava, são informados dos planos de assalto. Veículos anfíbios Antrax serão utilizados juntamente com as convencionais barcaças de desembarque para transportá-los sobre os recifes a 3 praias chamadas 1, 2 e 3. Após o desembarque, os marines devem varrer a ilha até ao campo aéreo do centro e empurrar o inimigo até à parte central da ilha. O intenso bombardeamento é interrompido de forma a permitir à aviação dar um último golpe antes das lanchas de desembarque começarem a aproximar-se das praias. É cometido um erro de coordenação e os aviões chegam atrasados. Durante 20 minutos, os japoneses disparam sobre as barcaças desprotegidas. Os bombardeiros provenientes dos porta-aviões realizam um bombardeamento sobre a ilha com a duração de 7 minutos. O bombardeamento naval é completado. Em 2 horas e meia, 3.000 toneladas de explosivos são lançados sobre a ilha. As defesas de Bétio terão sido arrasadas assim que os primeiros homens chegarem à praia. A única proteção que terão será uma camisa de cor caqui. A primeira vaga de marinos que desembarca na Praia Vermelha número 1 é apanhada num fogo cruzado mortal. Das indestrutíveis posições de betão, os japoneses varrem as praias com fogo, mantendo os marinos atrás da barreira de troncos. A maré atua a favor dos japoneses. Está demasiado baixa. Só os veículos anfíbios ou Antrax têm possibilidades de conseguir aproximar-se. Desde o princípio, as barcaças debatem-se com problemas. Ao meio-dia, a maioria dos veículos anfíbios foram atingidos ou afundados. Nenhum dos restantes veículos pode atravessar o recife. Os corpos dos marinos mortos flutuam sobre a água, as munições escasseiam, a água foi consumida quase na totalidade e o sangue vertido cada vez é mais. 1.500 homens são apanhados ao longo da estreita e sangrenta franja de areia. Durante a tarde do primeiro dia, os marinos esforçam-se para abandonar a estreita praia de Tarava e durante toda a tarde os japoneses mantêm-nos estendidos sobre a areia. Os aviões dos porta-aviões regressam para bombardear de forma quase continuada a zona.
No final do dia, cerca de 5.000 marinos conseguem desembarcar, estando cerca de 1.500 feridos ou mortos. Na manhã seguinte, a última das divisões de reserva começa a rodear o perigoso caminho sobre o Recife. A meio do percurso, são brutalmente detidos pelo fogo intenso. Durante a noite, os japoneses transferem e escondem as suas metralhadoras numa barraca velha e semi-destruída. Os aviões deverão voltar a fim de eliminá-los. Durante 5 horas, debaixo de um sol abrasador, os reservistas continuam o seu caminho até à areia. Finalmente, durante a noite do segundo dia, mais de 36 horas depois, a maré sobe e com ela a esperança da desesperada invasão. Pela primeira vez, as barcaças de desembarque conseguem passar os recifes. Homens e abastecimentos chegam à praia. A meio da tarde, alguns dos marinos saíram da praia e combatem atravessando a ilha. Às 5 cruzam o campo aéreo e chegam às praias do sul. A ilha está dividida em duas. Durante a tarde, as vítimas são evacuadas, sendo transferidas das barcaças de desembarque para os barcos que os aguardam para este propósito. O odor a morte é intenso com este calor tropical, tornando-se necessário tomar rapidamente medidas no sentido de solucionar este problema. Na manhã do terceiro dia, o comandante japonês de Tarawa envia a sua última mensagem. As nossas armas foram destruídas e agora, viva o Japão por mais 10.000 anos. A manhã do quarto dia surge com uma mudança de cena. Na noite anterior tentaram introduzir-se dentro da linha dos marinos no último ataque suicida. 300 dos seus mortos estendem-se ao longo do caminho de fuga. Só 500 japoneses sobrevivem ainda. Os marinos movem-se com segurança e, implacáveis, diante deles, matam 475 dos 500 japoneses que restavam. Os engenheiros trabalharam durante toda a manhã para reparar a pista de aterragem. À tarde, aterrou o primeiro avião. 76 horas depois do primeiro marino desembarcar, Tarawa estava ocupada. O avanço na Birmânia. Inícios de 1944. O Japão inicia o último episódio da guerra na Índia. A 6 de março, as tropas da frente do 15º Exército do general Lô Sukadave cruzam o rio Xingui na Birmânia perante as planícies de Impal, na Índia. No prazo de poucos dias, as tropas japonesas com 80.000 homens aproximam-se com dificuldade das povoações de Imphal e Kohima ao lado da fronteira indiana. Atacando menos de 2 meses antes da monção, os japoneses estavam frescos, mas as pontes iam-se inundando atrás deles. Se não conseguissem vencer antes de meados de maio, estariam em dificuldades.
A 2 passos das chuvas, um dia desapareceriam os seus vestígios nas montanhas da retaguarda. Os rios que cruzam a linha de retirada inundariam os valos por completo, as linhas de abastecimento japonesas ficariam inutilizadas até outubro e, quando terminasse a estação da monção, confrontar-se-iam por isso com uma questão: vencer ou morrer. As tropas britânicas recuavam desordenadamente. Nos princípios de abril, a situação em Imphal era crítica. Em Koima era desesperada. Os japoneses lançam um duro ataque para isolar Imphal. 50 km a norte desta povoação estabelecem uma poderosa fortificação entre Imphal e Koima. O general Slim provoca o inimigo para um combate em grande escala numa zona em que as linhas japonesas de abastecimentos se estendiam por um terreno estreito. Os defensores tinham uma grande vantagem, quase 100% do controlo aéreo. Aviões britânicos e americanos impediam as atividades das tropas japoneses, interrompendo os abastecimentos e as comunicações. Koima é apanhada pela escassez de víveres e de munições. São enviados abastecimentos por via aérea, mas combatem agora tão próximos que são beneficiados dos pacotes celestiais, tanto os defensores como os atacantes. Perto de meados de maio, os britânicos, nos arredores de Koima, encontram-se otimistas. O inimigo está à defesa na área de Imphal. Os ataques aéreos e a atividade das patrulhas dificultam o abastecimento dos japoneses, colocando-os numa situação desesperada. E melhor que tudo, a monção, algo atrasada neste ano, não pode tardar muito. Dia 22 de junho de 1944. As patrulhas encontram-se pela primeira vez desde o começo de abril na estrada de Imphal para Koima. A linha aliada de abastecimento está uma vez mais intacta. Os britânicos impedem a invasão da Índia, mas a frente birmanesa está parada, entretanto, ocupada pelos japoneses. Em julho de 1944, os britânicos repelem os japoneses com o propósito de invadir a Índia. Com as linhas de abastecimentos rompidas devido à monção, os japoneses deparam-se com a fome, para além de que esgotam as munições. A retirada só foi ordenada numas quantas unidades disciplinadas. Entre eles e as seguras planícies da Birmânia Central, levantam-se montanhas de quase 1000 metros de altitude e uma espessa selva. No meio da fome e das dificuldades da rota está a malária, o tifo, os parasitas, o perigoso naga que come inclusivamente os ossos e dezenas de alimentos desconhecidos. Os doentes e feridos são abandonados. Os aliados em perseguição têm de lutar com a mesma selva. Não estavam famintos ainda que as rações tenham sido cortadas. Tinham meios para evacuar feridos e doentes. A retirada continua no verão e no outono. Em dezembro tinham já morrido 50 mil japoneses.
5 das suas divisões tinham sido destruídas e o 14º Exército Britânico perdera desde Coima 40.000 homens, mortos ou feridos. As Ilhas Marianas, Pelélio e Anguar. A 11 de junho de 1944, o 58º Grupo de Operações Norte-Americanas lança os seus aviões sobre Saipan, Tinian, Guam, Rota e Ipagã. Saipan, quartel-general da frota japonesa no Pacífico Central, é o primeiro objetivo. A artilharia da 5ª Frota esmaga as posições japonesas na ilha, a fim de cortar as linhas de comunicação com as unidades que atuam no sul do Pacífico. Ao mesmo tempo, a aviação prepara o terreno para os desembarques dos marines que se dirigem para a costa. Os desembarques das divisões de marines dirigem-se para a parte ocidental da ilha. Entretanto, a frota combinada japonesa trata de juntar as tropas para contra-atacar. A 15 de junho, 130.000 soldados norte-americanos desembarcam nas Ilhas Marianas e fazem frente aos defensores suicidas japoneses. A 19 de junho, os porta-aviões, sob o comando do almirante Mitscher, ficam frente a frente com a primeira frota do almirante Ozawa, considerado o melhor estratega naval do exército japonês. A destruição do aeródromo de Guam, juntamente com os aviões que aí se encontravam, constituiu uma grande perda da capacidade de combate das forças japonesas, que contam apenas com 300 aparelhos nos seus porta-aviões, contra os 1000 de que dispõe a Marinha norte-americana. Os jovens e inexperientes pilotos japoneses estão destinados a morrer ainda antes de descolarem para os duros combates aéreos com os bem treinados aviadores norte-americanos e os seus novos caças Hellcat. O massacre aéreo foi batizado posteriormente com o nome de Tiro ao Pato nas Ilhas Marianas. A maior derrota do exército japonês num só dia de guerra aérea. Os números dão conta do desequilíbrio bélico. Os japoneses perdem 300 aviões, 3 porta-aviões e 2 navios cisterna, contra as perdas apenas 26 aviões das forças norte-americanas. A 6 de julho, na ilha de Saipan, o general Saito e o almirante Nagumo, autor do ataque a Pearl Harbor, suicidam-se com a ideia de que estes sacrifícios elevariam o moral dos soldados japoneses. Seguindo o seu exemplo, 22.000 civis suicidam-se nas cavernas das ilhas antes de serem capturados.
A Hagana, a destroçada capital de Guam, é libertada, ainda que a resistência japonesa dure meses até que se consiga fazer sair dos esconderijos o último soldado nipónico. Os Chamorro, nativos de Guam, descem das montanhas e são libertados dos campos de concentração. Assustados, doentes, cansados e debilitados, recebem ajuda dos soldados e médicos aliados com alimentos e medicamentos, marcando o fim de um pesadelo. O calvário da sobrevivência já passou, mas a sombra do medo perpétuo ainda persiste. As tropas americanas de assalto conquistam as ilhas Gilbert, Marshall e Marianas. O caminho está quase livre para que o general Douglas MacArthur liberte as Filipinas. Falta apenas uma dura barreira, as Ilhas Palau. Uma destas ilhas tem uma grande importância estratégica devido ao excelente campo de aviação que possui. Essa ilha é Peleliu. O quartel-general imperial aguarda a invasão americana. O general Sadae Inoue é escolhido para enviar para a ilha 10.000 tropas especiais da 14ª Divisão Imperial. O general Inoue abandona a velha ideia de se controlas a praia, controlas tudo. O confronto com a totalidade das forças americanas pressupunha a destruição da sua artilharia naval. Desta vez é adotado um novo sistema de defesa. Os japoneses aproveitam o terreno ao máximo. São construídas grutas por toda a parte. Os engenheiros do general Inoue ligam-nas entre si através de túneis internos e constroem entradas a diversos níveis e ao longo de toda a colina. Mais de 500 grutas são preparadas para o combate, sendo que algumas se estendem a 5 ou 6 andares de profundidade, quase imunes a bombardeamentos aéreos ou navais. O general Inoue nomeia o coronel Kuni Nakanawa para dirigir as forças em Peleliu. O coronel Nakanawa desdobra habilmente as suas unidades entre as ilhas Peleliu e Anguar. O novo sistema japonês de defesa está preparado e a ordem é combater até ao último homem. O almirante Chester Nimitz, comandante-chefe da Frota do Pacífico, pede autorização para levar a cabo a Operação Ponto Morto. A terceira frota do almirante William Bull Elsie entra em ação. Durante 10 dias consecutivos, os aviões provenientes dos porta-aviões bombardeiam a ilha Peleliu e todas as bases secundárias. O que é verdadeiramente importante é a pista de aterragem, situada a sul da ilha. Estendendo-se até ao norte, trata-se de uma serra aparentemente contínua e uniforme, coberta por uma densa folhagem. Esta superfície elevada é a chave para o controle do espaço aéreo. Deve ser tomada. O Corpo Auxiliar de Canhões inicia um bombardeamento de 4 dias a partir dos couraçados e navios de guerra situados no horizonte. O coronel Nakanawa segue o seu próprio jogo de guerra, sendo que a maioria das suas tropas não se encontram sobre a ilha de Peleliu, mas antes dentro dela. A bordo dos barcos que se dirigem para Peleliu, há 20.000 tropas equipadas para a batalha, pertencentes à 1ª Divisão da Marinha. 15 de setembro de 1944. Bombas japonesas começam a cair, disparam bastante perto dos barcos americanos, mas os marinos não podem ver o que está à sua frente. Quando se levanta a cortina de fumo, avistam-se barcos a arder, destruídos. As ondas de assalto seguem o seu caminho. Os marinos são destruídos fora dos veículos pelas minas, enquanto contornam o traiçoeiro Recife, são atacados de novo quando entram na zona de fogo da artilharia. Aqueles que chegam à praia são abatidos por um fogo cruzado mortal.
Do oculto lugar estratégico no alto da colina, o coronel Nakanawa comunica por rádio ao general Inoue: reforços desnecessários, os invasores serão aniquilados ao fim do dia. 15 de setembro de 1944. Uma após outra, as tropas de assalto são abatidas enquanto tentam escapar do Recife. Os canhões da Marinha Americana não conseguiram afastar os japoneses. Estes disparam e imediatamente escondem-se nas montanhas de Coral. A Operação Ponto Morto corresponde ao seu nome. Duas equipas de combate do Regimento Militar da 81ª Divisão do Exército Americano chegam sem nenhuma oposição à ilha de Anguar. Dentro dos subterrâneos da colina de Ramudo, no extremo noroeste da ilha, 1.600 japoneses estão preparados para empreender uma última e desesperada resistência contra um número superior de armas e homens. Em Peleliu, o coronel Nakanawa prepara-se para lançar um contra-ataque e aniquilar o inimigo de uma vez por todas. Escondidas nas redes de túneis subterrâneos, as forças japonesas mobilizam-se de todas as partes da ilha. Uma única unidade prepara-se para descer da colina, atravessar a pista de aviação e atacar o coração das linhas americanas. Os marines esperam um ataque banzai. Em vez disso, os japoneses avançam lentamente, protegidos por 13 tanques. Cinco tanques Sherman de tamanho médio vão ao encontro dos tanques ligeiros japoneses. É o primeiro combate tanque a tanque destas características na Guerra do Pacífico. O contra-ataque de Nakanawa falha. Todos os seus tanques são destruídos. O melhor da infantaria é morta ou espalhada. Os marines reagrupam-se e dirigem-se para a pista de aviação. Conseguiram-no. (19 de setembro), os marines, escalando pelas ardentes encostas de coral, assaltam e destroem cada subterrâneo um por um. (23 de setembro), os americanos foram fortemente afastados. Ao atacar os grandes subterrâneos, expõem-se ao fogo inimigo. Os japoneses parecem ser indestrutíveis. As baixas americanas sobem rapidamente. Em apenas um regimento, mais de metade das tropas fica fora de combate. Finalmente, os marines apercebem-se de que os subterrâneos maiores estão interligados por passagens internas, permitindo aos japoneses escaparem e reagruparem-se noutras posições. Os marines têm 3 maneiras mortais de lidar com a infantaria subterrânea: queimá-los, esmagá-los ou fechá-los lá dentro.
No sul de Anguara, a 81ª Divisão termina a sua operação matando cerca de 1.500 japoneses. De novo em Peleliu, o lento e demolidor sistema de guerra de subterrâneos chega a um ponto culminante quando as tropas americanas penetram no subterrâneo principal da resistência. Aqui encontram a mãe de todos os subterrâneos, o mais complexo subterrâneo da ilha fortificada de Peleliu. A 12 de outubro, 2 semanas depois do bombardeamento inicial, a 1ª Divisão, com metade das tropas fora de combate, declara a fase de assalto por terminada. Mas os últimos japoneses continuam a lutar durante mais de 6 semanas. Em julho de 1944, MacArthur é chamado ao Havaí. O presidente não está certo de qual deve ser o passo seguinte na campanha do Pacífico. A reunião dos chefes de Estado inclina-se para um ataque da Formosa, evitando assim as Filipinas. Para MacArthur, a reconquista das Filipinas é algo mais do que uma estratégia. Prometeu aos filipinos e aos seus homens que voltaria. Desastre naval no Golfo de Leyte. A 3ª, a 7ª e a 5ª frotas norte-americanas iniciam viagem rumo às Filipinas. Estamos em outubro de 1944 e o Alto Estado-Maior escolheu o Golfo de Leyte devido à sua localização entre as duas das maiores ilhas, Luzon e Mindanao. Na madrugada de 20 de outubro de 1944, 700 navios e 200 mil homens do exército norte-americano, sob as ordens do general MacArthur, chegam às praias ocidentais da ilha de Leyte e entrincheiram-se à volta da capital. Mar adentro, a 3ª frota do almirante Halsey cobre o desembarque. Os ataques dos aviões do almirante Halsey sobre a base nipónica de Ryukyus provocaram a perda de mais de 600 aparelhos em menos de uma semana. O alto comando japonês prevê que o desembarque norte-americano seja feito na ilha de Samar ou na de Leyte e ordena que as forças de superfície da base de Singapura partam com destino ao Bornéu. O almirante Kurita, com os seus couraçados e destroyers, juntamente com os almirantes Shima e Ozawa e os seus cruzadores e porta-aviões, rumam ao Golfo de Leyte. Toda a Força Naval do Japão se reúne para esta batalha suprema e prepara um plano de combate denominado Shoho. A perda das Filipinas gerou o colapso do Império Japonês, reduzindo-o à miséria. Se o Japão quer sobreviver, o desembarque norte-americano deve ser sabotado. O destino do Império está em jogo e a debilitada Força Naval japonesa está consciente da responsabilidade histórica que tem que assumir. Ao mesmo tempo, tem que infundir grandes doses de heroísmo às tropas desmoralizadas. Os comandantes do Império preparam cuidadosamente a Operação Shoho, Vitória, coordenados continuamente via rádio. Todos os detalhes são cuidados e as tropas são até mesmo treinadas no reconhecimento dos barcos norte-americanos.
Os submarinos Darter e Dace encontram-se a oeste das Filipinas. 3 dias após o primeiro desembarque dos aliados em Leyte, avistam parte da frota japonesa e atacam os navios do almirante Kurita, afundando os cruzadores pesados Maya e Atago, ao mesmo tempo que informam o navio comandante do almirante Halsey da localização e rumo da mesma. Pouco depois, o Darter é afundado. A informação recebida dos submarinos é analisada no centro de comando, que realiza um enorme esforço de coordenação entre os 250 navios de guerra e os 450 de transporte. A terceira frota prepara-se para aquela que será a maior batalha naval da história. O almirante Halsey envia aviões de reconhecimento em busca dos navios que, sob o comando do almirante Kurita, atravessam o mar de Sibuyan para passarem o estreito de San Bernardino. O almirante Nishimura, com barcos mais lentos, dirige-se diretamente para o estreito de Surigao. A frota de Shima segue-o como reforço. Todos eles se dirigem para o Golfo de Leyte. Às 8h30, os norte-americanos lançam toda a sua força aérea sobre a frota de Kurita, que não conta com os porta-aviões de Ozawa, que, segundo o plano Shaw, deviam navegar para norte, servindo de chamariz ao almirante Halsey. Os japoneses estão esperançados de que os seus barcos possam repelir os ataques norte-americanos, servindo-se da artilharia. Alguns aviões concentram os ataques no couraçado Musashi de 65 mil toneladas, que é atingido por 17 bombas e 19 torpedos, afundando-se ao entardecer. Com vista ao objetivo principal, os navios de Nishimura, em formação de batalha e a toda a velocidade, entram vindos de sudeste no mar de Mindanao, rumo ao Golfo de Leyte. Os couraçados do almirante Kinkaid aguardam-nos no final do estreito de Surigao, barrando-lhes o caminho junto às lanchas torpedeiras. Os aliados construíram um muro de contenção flutuante com todas as posições cobertas. As lanchas torpedeiras, com tripulações treinadas para atacar qualquer coisa que flutue, sem outra defesa a não ser a velocidade, a destreza e a ousadia, patrulham o extremo sul do estreito de Surigao.
Às 0 horas do dia 24 de outubro de 1944, a frota de Nishimura cai na armadilha e entra no Estreito de Surigao, de onde começa a receber o ataque das lanchas torpedeiras e dos destroyers. A frota japonesa continua a todo vapor ao longo das 50 milhas do Estreito, desconhecendo que os couraçados de Kinkaid a esperam no final do mesmo para aniquilá-la. O almirante Shima, que navega atrás deles, alertado acerca da manobra, recua e consegue salvar os seus cruzadores. Os couraçados norte-americanos vingam-se de Pearl Harbor. O Califórnia, o West Virginia, o Tennessee, o Maryland lançam toda a artilharia contra os navios japoneses em memória daquele dia. Os escombros do desastre japonês cobrem todo o Estreito de Surigao. Mais de 5.000 marinheiros japoneses ficam feridos, desaparecidos ou mortos. Os sobreviventes, fanáticos até à morte, negam-se a ser resgatados. A norte, a entrada do Estreito de São Bernardino, que conduz ao Golfo de Leyte, tinha ficado aberta. Kurita alcança os seus objetivos e tem diante dos olhos toda a frota de desembarque norte-americana, escoltada apenas por unidades ligeiras ao comando do almirante Clifton Sprague. O almirante Halsey mordeu o isco e afastou-se na perseguição aos porta-aviões japoneses. Se os 22 navios japoneses de Kurita conseguissem passar, transformariam os desembarcados de Leyte em despojos sangrentos. Começa a Batalha de Samar, com ordem do almirante Kurita de arrasar os navios norte-americanos.
Os destroyers lançam montanhas de fumo para reduzir a visibilidade e empreendem um furioso ataque com torpedos numa ação desesperada. Cada avião que pode descolar ataca a frota japonesa, que não cessa de castigar os intrépidos destroyers com a sua artilharia. O almirante Kurita, cego pelo fumo dos navios norte-americanos e perante a feroz resistência que estes oferecem, entende que o número de barcos era muito maior e toma a decisão incrível de abandonar a luta e retirar-se, temendo perder os seus navios. O almirante Sprague não pode acreditar no que está a ver. 5 barcos norte-americanos foram arrastados para o fundo do mar, vitimando 2.800 marinheiros. Os porta-aviões da Armada Imperial, que tinham deliberadamente revelado a sua posição via rádio para que os navios do almirante Halsey os interceptassem e fossem atrás deles, tal como previa o plano Shaw, encontram-se a norte, no Cabo Engano. O almirante Halsey, que caíra na emboscada, localiza-os e lança todo o seu poderio aéreo sobre eles. Na batalha, consegue afundar 4 porta-aviões e um destroyer. Os aviões japoneses das bases de Luzon contra-atacam e conseguem danificar o Princeton, que apesar dos esforços da sua tripulação e a ajuda do cruzador Birmingham, não consegue evitar uma explosão interna que afunda um navio a pique.
Em 4 dias de intensas batalhas, a Força Imperial Japonesa desaparece enquanto ameaça, tendo a maioria dos seus aviões, pilotos e navios sido destruídos. O balanço final aumenta o número de perdas do Japão em 500 aviões, 4 porta-aviões, 3 couraçados, 6 cruzadores pesados, 11 destroyers e 1 submarino. Os norte-americanos perderam 200 aviões, 3 porta-aviões e 3 destroyers. O almirante Ozawa retira-se rapidamente em direção ao Japão com os couraçados Ise e Hyuga. O próximo salto são as Filipinas. Libertação das Filipinas. O general voltou. Praia atrás de praia, desembarque atrás de desembarque, MacArthur avança desde Leyte com o apoio da terceira frota do almirante Halsey e dos seus aviões. Atravessando selvas e pântanos, os soldados aliados iniciam passo a passo a conquista do território. De todas as ilhas do Pacífico, homens, aviões e barcos confluem para as Filipinas. Chegam atravessando o Estreito de Surigao, pelo Mar de Mindanao e o da China, até à costa ocidental da ilha de Luzon, penetrando no Golfo de Ligayen. Os restos do poderio naval e aéreo japonês estão a ser arrasados nas Filipinas. 9 de janeiro de 1945. A invasão de Luzon corresponde à segunda fase dos planos americanos para libertar as Filipinas. São conduzidas para esta operação 15 divisões, perto de 300 mil homens, constituindo o exército mais poderoso da Guerra do Pacífico. Os japoneses oferecem uma fraca resistência. O 6º exército continua a avançar e tem que se dirigir para sul, mais abaixo das planícies, direitos a Manila. Durante 2 semanas, duros combates retêm os americanos no seu avanço até ao sul. Mas no final de janeiro, a retaguarda do 6º Exército está certa de que a luz verde está acesa na direção de Manila. Sessenta e 6 horas depois do início do seu avanço, as tropas americanas estão às portas de Manila. Durante uma semana, os americanos seguem adiante, enquanto os japoneses continuam uma defesa selvagem. (15 de fevereiro). Sem comunicações adequadas, o general Yamashita só agora se inteira do combate atroz em Manila. Ordena ao almirante Iwabuchi que avance de uma só vez com todas as tropas juntas, mas já é tarde. Os americanos fazem com que a cidade se renda. Os japoneses estão a ser desbaratados por todo o lado. Todas as vias de escape estão cortadas. A fuga é impossível. Mas a rendição, diz Iwabuchi, está fora de questão.
3 de março. A resistência organizada chega ao seu fim. No dia da sua libertação, a cidade de Manila, a pérola do Oriente, é um cemitério massivo. 1000 americanos, 16.000 japoneses, 100.000 cidadãos, todos amontoados nas ruas. Mais de 200.000 japoneses e 13.000 americanos morreram na Batalha das Filipinas. A guerra terminara, apesar de se continuar a combater nas Filipinas.